Liana Ciene Lins, direto de Recife. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Henrique. Bom dia, comunidade Fórum. É isso aí. Vamos embora. Fernando Augusto Fernandes. Que dupla. Ele aqui em Brasília. Recife, bom dia. Conexão Recife-Brasília. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia para todos. Bom dia. Gosto muito de Recife, hein? Gosto muito de Recife. Para quem? Pois então venha e a gente toma um café aqui, de frente para a Rua da Aurora, para o Rio Capibari. Todas as vezes que eu estou no aeroporto e alguém fala boa viagem, eu digo boa viagem é uma praia lá em Recife. Legal. Muito bem-vindos os dois. Acho muito importante a presença de ambos, porque vocês dois foram peças fundamentais na luta contra a Lava Jato, né, ao longo dos anos. Né? Afirmaram-se como dois líderes na luta do melhor do direito brasileiro contra a Lava Jato. Então, em primeiro lugar, eu quero uma avaliação de cada um de vocês, depois nós vamos entrar com uma série de dúvidas aqui. Estão nomeados consultores do Fórum Café hoje aqui. A Liana está sempre com a gente, o Fernando menos vezes, mas uma avaliação sobre a cassação do Deltan. Né? Da cassação em si, há uma reação, as viúvas da Lava Jato, mas não só elas, tenho visto alguns juristas conservadores com restrições à cassação dele, dizendo que não, ele já tinha tomado posse, ele podia ter sido impugnado, mas depois de eleito não podia ser cassado. Ontem à noite, o Lira determinou, bom, vamos deixar essa parte do Lira para a segunda parte, uma avaliação para uma segunda rodada, uma avaliação, então, sobre a cassação do Deltan Dallagnol e a legalidade, legitimidade dessa cassação. Liana, primeiro. Primeiro, assim, o sorriso no rosto é uma resposta também. Olha, foi muito bonito ver a ironia da decisão que determinou a cassação do Deltan, que foi justamente a configuração da fraude à lei. Né? A lei de inelegibilidades, a lei da ficha limpa. Então, é muito irônico ver que Deltan Dallagnol fraudou a lei da ficha limpa. Porque ele não chegou... ele pediu exoneração antes de serem instaurados os 15 processos administrativos de que tanto se falou, antes de ser configurada a litispendência, e que o ministro Benedito Gonçalves entendeu que ele ter provocado a exoneração antecipada dele para evitar a litispendência que implicaria a sua inelegibilidade, configurou uma má-fé dele e, portanto, fraude à lei da ficha limpa. Então, é muito irônico isso. Então, ele não só é ficha suja, como ele é ficha suja por ter fraudado a lei da ficha limpa. Isso é muito irônico. Essa não é a única causa, há também a questão dos recursos eleitorais, mas, em síntese, é isso. Eu gostei demais da decisão, acho que faz sentido a discussão. Quem discutiu o fato de não haver incidência da litispendência, não ter ocorrido, não ter configurado violação à lei, eu acho que a hipótese da fraude à lei está bem configurada no voto do relator. Acho que a discussão sobre se poderia haver a sua cassação depois da posse, ela é mais pertinente, mas mesmo assim eu acho que não foi um exercício de militância ideológica como ocorria na Lava Jato, Mauro. E aí uma coisa que eu tenho dito, né, foi convicção como resultado das provas. Porque convicção sem provas é mera perseguição política, é tribunal de exceção. Não existe convicção sem prova. A convicção é sempre o resultado
de uma interpretação do arcabouço probatório. E se assim não for, é porque nós estamos falando de um tribunal de exceção. Sim. Fernando, Rogério diz aqui: comprei e li o livro do Fernando, fundamental para compreender a Lava Jato e a cumplicidade do judiciário. Você, além da sua avaliação, já avança uma outra questão. Você vê alguma chance de os recursos que, inevitavelmente, o Deltan Dallagnol ou Deltan Dinheirol, como queiram, vai apresentar, prosperarem no TSE ou no Supremo? Só um milagre que não serve a esse tipo de gente, na verdade, de dar um fôlego a ele. Mas o resultado negativo é previsto. Explico a minha frase. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal, mais lavajatista, vamos dizer assim, deferisse uma liminar antes de levar a julgamento, ele teria uma sobrevida ainda no Congresso Nacional. Ele recuperaria o mandato, se sair uma liminar. Sim, enquanto não leva ao plenário. Enquanto não leva ao plenário. Mas deixe-me fazer uma memória histórica sobre essa questão que acabou na lei exclusivamente, vamos dizer, em relação a magistrados e membros do Ministério Público. Quando o Collor, que inclusive está agora na mídia sobre seu novo julgamento, quando o Fernando Collor renunciou, houve uma discussão se o processo de impeachment continuaria ou não continuaria. Naquele momento, o que foi decidido foi, e isso o Supremo Tribunal Federal acabou depois realizando, vamos dizer, aplicando em outros julgamentos de processo, que seria o seguinte: não é possível deixar o réu extinguir o processo quando já iniciada a sessão de julgamento. Isso que aconteceu. Então, o Collor começou o processo de impeachment, começada a sessão, e renunciou. Ele queria, então, sair da presidência sem os efeitos de ser inelegível. Naquele momento se decidiu, ele não tem esse direito, o processo deve continuar. Outras vezes, o Supremo Tribunal Federal fez a mesma coisa. O réu renuncia o cargo, o que seria a perda da prerrogativa de foro, e o seguinte, o tribunal entendeu, não, vamos continuar o julgamento, porque não cabe ao réu decidir essa questão. E aí, o que aconteceu? A lei de 1990, é bom nós lermos a lei. O meu pai, que mora no meu coração, hoje no céu, mas continua morando no meu coração, dizia, Eliano, o seguinte: meu filho, leia todas as vezes o artigo. A gente já, quem sabe artigo de cor é preso. Leia o artigo. Entendeu? Porque você, cada vez que lê, você percebe um detalhe. Aí o artigo está escrito da seguinte maneira: os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, vírgula, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Então, o tribunal não deu um efeito extensivo, não interpretou a lei extensivamente contra o Dallagnol. Não. O tribunal aplicou a lei tal qual ela está escrita. Ele é que praticou uma corrupção. Aliás, falo essa frase maravilhosa, porque me parece estranho, sempre me pareceu estranho no direito eleitoral, e eu defendi, por exemplo, um ex-governador do Estado no TSE. Me parecia estranho a frase corrupção eleitoral.
Porque há um conceito no direito eleitoral de corrupção eleitoral que, inclusive, por exemplo, o caixa 2 de campanha é considerado corrupção eleitoral. O termo é corrupção eleitoral. Muito bem. O Dallagnol, ele cometeu uma corrupção eleitoral. Digo isto por quê? Porque no momento em que o Dallagnol exerceu o seu papel público de procurador da República, ao aguardo, à esperança de receber um prêmio. Qual prêmio? O prêmio de conseguir um fundo de comércio eleitoral, vamos dizer assim, e ser eleito na Vaza Jato de senador da República. Mas o senador acabou para o juiz principal, que recebeu até um prêmio antes de ser ministro de Estado, ministro da Justiça, e queria ser ministro supremo. Então, ele exerceu o papel na esperança de um prêmio futuro, corrupção. E o seguinte, e quando ele passa a receber processo administrativo, ele foi desatento com a lei, ele foi esperto, mas foi pego na curva, porque ele pediu aposentadoria para se livrar dos processos administrativos, para não ser demitido, e quando vai se ler a lei é absolutamente clara. Queria só dizer um detalhe aqui, que está parecendo despercebido a todos nós. Não é que ele perca o mandato atual. Não, ele fica inelegível por 8 anos. Por 8 anos. Eu até interpretava, Liana, e parando de falar, porque advogado é uma desgraça, fala muito, eu até interpretava de maneira mais perversa. Troquei até uma ideia com o Lênin Streck e ele achou que, neste ponto, eu não tinha razão. Mas eu posso até voltar à minha análise. Qual? O seguinte, eu entendo que, ao Supremo Tribunal Federal conceder o habeas corpus do Luiz Inácio Lula da Silva, declarando o Moro parcial, o Moro foi condenado por um tribunal. Porque, afinal de contas, a concessão de habeas corpus, neste caso, tem uma previsão de punição ao agente. E eu entendo, então, que o Moro devia ficar inelegível. Faço essa interpretação mais ampliada, isso sim, já com veto do Lênin Streck. Mas a hora do coautor do Dallagnol, que é o Moro, está chegando, ele já está sentindo. Henrique. Eu queria saber dos dois, ouvi a Liana e o Fernando, já que ele falou agora do Moro, eu e o Mauro conversávamos aqui antes de entrar no ar. A situação é bastante distinta, né, em termos processuais aí dos dois. O Moro tem uma acusação de caixa 2, que é uma coisa que vai em outro sentido aí, se comparada a essa ação pela qual foi julgado o Deltan Dallagnol. Há um precedente, uma jurisprudência muito clara, que foi a decisão contra uma senadora, né, a Selma Arruda. Ela já foi retirada do mandato de senador também, pelo mesmo motivo que o Moro agora está sendo acusado. A gente sabe que no direito tem muito essa questão aí do tempo, né, da atmosfera. Eu falava isso com a Meira Recchia ontem, que quando uma coisa parece acontecer, na sequência vem meio que por inércia uma série de decisões. A situação do Moro se complicou e ele parece de fato ser a bola da vez. É bastante plausível que o Sérgio Moro perca o mandato também no TSE. E Liana, ontem ele já foi correr lá pedir água para o Alexandre de Moraes, né? Já foi lá no TSE pedir água para o Alexandre de Moraes. Moro de Saia, é isso aí. A senadora Selma Arruda era conhecida como Moro de Saia, ela era juíza lava-jatista também, né? Bom, primeiro, assim, vocês não colocam 2 advogados juntos e não vão querer debate, gente, não tem como. Sabe, eu fiquei curiosa, Fernando. Não sei se você tiver à mão, você disse, do mesmo jeito como tem que ler o artigo, tem que ler a decisão.
você tem aí à mão o trecho da condenação do Moro, porque eu confesso que eu não tinha pensado sobre isso, eu preciso ler a decisão de novo, porque achei interessante a tese. Aí sim, mas aí sim seria... Mas qual delas? A tese sobre Moro ter sido condenado e, portanto, também inelegível. É interessante essa tese. Se você tiver aí à mão, seria interessante a gente ler. É interessante, a tese é interessante. Eu a princípio, não descartaria, não, mas precisa ler a decisão para ver se fica configurada realmente como uma condenação. Em relação ao Dallagnol, a questão é que os processos não chegaram a ser instaurados. Por isso que não se configurou de forma literal a litispendência. O que é a litispendência? A gente não pode falar juridiquês também, porque senão o povo vai ficar com raiva da gente com toda razão. Porque se tem uma língua nojenta, é essa tal desse juridiquês. A litispendência, gente, é quando você tem a pendência dos processos que foram instaurados. A lei de inelegibilidades fala dessa pendência de processos administrativos, tanto em relação ao magistrado quanto em relação ao promotor de justiça, que seria causa de inelegibilidade, seria o candidato o interessado não poderia se candidatar na pendência de processos administrativos. O que é que o Deltan fez? Ele pediu exoneração antes, aposentadoria antes, para impedir que esses 15 potenciais processos com grande chance de serem de fato instaurados fossem instaurados por perda do objeto. E aí, por isso que o ministro Benedito Gonçalves, ele fala de fraude à lei. O motivo pelo qual Deltan teria antecipado essa ação seria justamente o motivo de fraudar a lei para não configurar a litispendência. Então, o que ele está dizendo? Não ocorreu a causa de inelegibilidade porque não foram instaurados processos. Mas não foram instaurados processos porque ele correu para que os processos perdessem objeto. Agora, em relação à pergunta do Henrique. Henrique, desculpa essa TDA, repete, por favor, a pergunta. Sem problema. Eu queria saber o seguinte, se no caso do Moro, essa atmosfera que se formou agora já com a cassação do mandato do Dallagnol e o fato de existir aí já decisões, já jurisprudências nesse sentido aí, como foi o caso da senadora Selma Arruda, eu queria saber de vocês se realmente parece se concretizar aí, se formar claramente no horizonte uma cassação do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. E aqui o registro da Tati, né, dizendo, vocês viram, eu não tinha reparado, o Moro não estava na coletiva do Deltan, enquanto o Deltan estava falando lá, o Moro estava indo pedir pinico para Alexandre de Moraes. Para cabreiro, né, Mauro? Também porque os ratos abandonam o barco antes de afundar. Deve estar o clima de desespero geral, né? O justo e triste fim da Lava Jato. E eu tenho feito questão de dizer que a decisão do ministro Benedito Gonçalves está muito bem fundamentada e o que o Deltan inaugurou no Brasil, que é convicção sem prova, a gente precisa tornar um jargão. Convicção sem prova é perseguição e processo e tribunal de exceção. Essa página da história do nosso judiciário, ela precisa ser encerrada. Foi muito grave o que aconteceu. Acredito que o Fernando concorda comigo. Foi muito grave. O país teve uma perda muito grande com a Lava Jato, para além do fato da Lava Jato ter sido persecutória contra a esquerda, de nós termos tido perdas de milhares de empregos, perdas na economia. Além disso, a Lava Jato foi muito ruim para o Estado de Direito brasileiro. E sim, Henrique, acho que se cria... Eu acho que processualmente
tudo se encaminha, sim, para a cassação de Moro. E agora todo mundo está dizendo que é a bola da vez, né? E está todo mundo se colocando como figura de perseguição política. Então, estão querendo me perseguir, agora eu sou a próxima vítima, a democracia. Eles agrediram tanto a democracia, agrediram tanto o Estado Democrático de Direito, e agora eles só têm esse recurso hermenêutico, né? Essa única narrativa de se dizerem perseguidos. Mas, de novo, a ironia é que, em relação ao Moro, o arcabouço probatório, as provas estão tão bem configuradas, diferentemente do que se deu no processo contra Lula, que as provas eram pífias. Então, é muito bom, aquilo que eu sempre disse aqui, é muito bom ver Sérgio Moro, eu espero que ele seja condenado num processo que respeite todas as garantias processuais. Ampla defesa, contraditório, imparcialidade, equidade entre as partes. Eu quero ver todas as garantias processuais respeitadas de maneira ímpar. E ele condenado mesmo assim. É isso que a gente espera. Fernando, antes de falar do Moro, eu tenho uma dúvida aqui, porque ontem houve um ensaio de reação da Câmara, na verdade do Lira, na Câmara. Houve uma questão de ordem ontem à noite no plenário da Câmara e o Lira anunciou que o caso do Deltan será enviado para a Corregedoria da Câmara. A notícia que sai de lá está um pouco confusa, porque ele diz o seguinte, que é um ato da mesa da Câmara de 2009. Ele disse assim, o Lira, a mesa seguirá o que determina esse ato. A Câmara tem que ser citada pelo TSE, a mesa informará o corregedor vai dar um prazo ao deputado, o deputado faz a sua defesa e sucessivamente. Achei curioso dele chamar o Deltan aqui de deputado, quando a rigor já não o era mais. Mas o ato da mesa assegura ao deputado, alvo de representação, prazo de 5 dias úteis para a manifestação. Mas diz assim, quando a representação é fundamentada em ato da Justiça Eleitoral, cabe apenas ao corregedor tratar dos aspectos formais da decisão judicial. Afinal, ele é ex-deputado já ou não? E você acha que essa decisão do Lira pode embolar o meio de campo? Bom, primeiro, vamos lá. Primeiro, ele é deputado, formalmente deputado, que ele tomou posse como deputado, foi diplomado pelo TSE, tomou posse como deputado, e ainda formalmente não houve o momento jurídico da perda do mandato. Então, Ele ainda é deputado. Muito bem. Segunda questão. Eu queria dizer a você que, aliás, a Eliane falou muito, ela falou ironicamente, o Dallagnol foi cassado por ser ficha suja. Tá? Eu sou contra a lei da ficha limpa, sempre fui. Mas não deixo de comemorar, né, que esse Guillon morreu na guilhotina. Né? Então, esse cara que foi um dos caras defensores da ficha limpa acabou inelegível por ela. Primeiro, por que eu sou contra a lei de ficha limpa? Porque, na verdade, nós damos ao judiciário a possibilidade de tornar alguém inelegível. É o que aconteceu com o Lula. O Lula não pôde ser candidato em relação a uma decisão do próprio TSE. Então, na origem, eu sou contra. A decisão do TSE está correta do ponto de vista legal. Muito bem. Falo isso para responder a sua pergunta sobre o Lira. Porque, na verdade, é o seguinte, é óbvio que, juridicamente, formalmente, ele está, primeiro, politicamente defendendo a posição do Congresso Nacional, de independência do Congresso Nacional, o que é louvável. Juridicamente, não é possível o corregedor, neste momento, rever o mérito da decisão do TSE. Certo? Ele não pode dizer, não, olha, não vou cumprir. Mas esse procedimento foi colocado, foi, vamos dizer, disciplinado e tem que ser cumprido, na verdade, direito à defesa, etc. Tal, e depois no despacho cumpra essa decisão do TSE, porque, de fato,
poderia haver uma situação excepcional no qual o Congresso Nacional, como instituição, resolvesse se manifestar sobre a perseguição de um deputado, o que não é o caso. O que não é o caso. Eu digo, por exemplo, o Congresso Nacional perdeu uma grande oportunidade, o Senado, de não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal quando da cassação do Delcídio de Amaral, a prisão do Delcídio de Amaral, a prisão do Delcídio, porque a Constituição diz que o senador e o deputado não serão presos se não em flagrante delito por crime inafiançável. E, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do Delcídio. Quero colocar essas questões para dizer o seguinte: também é muito importante e louvável, na questão da superação da Lava Jato, que os poderes políticos retomem as suas posições originais. E o Congresso Nacional precisa ter força para enfrentar determinadas situações. Parte da estratégia da Lava Jato foi destruir a legitimidade da classe política e, inclusive, causar uma distorção de poder, de forma que eu apoio integralmente as decisões que o Alexandre de Moraes está tomando, e o Supremo, em relação aos atos golpistas, mas espero que a gente consiga voltar à normalidade, o que nós não estamos ainda, do Supremo voltar à posição original ao qual ele deveria estar. Para isso, o Ministério Público de primeira instância, o juiz de primeira instância, as instituições têm que voltar a funcionar. Nós não superamos ainda o momento do golpe. Se nós tivéssemos percebido isso, dia 8 não teria acontecido, porque, de fato, nós viemos 4 anos golpistas e achamos que aquele lindo momento da posse tinha nos dado a superação. Aliás, nós achávamos que nós estávamos num país que já tinha feito a redemocratização plena, que nós já estávamos em outro momento histórico. Uhum. Nós fomos afetados pelo afeto do amor da democracia. Mas, de fato, nós ainda estamos numa construção, numa dura construção dela. Tá? Aí, o seguinte, sobre Moro. O Moro não fez só caixa 2, hein, Henrique? O Moro abusou do poder econômico, porque ele se utilizou do cargo de juiz para essa campanha, da mesma maneira. Da mesma maneira que o Dallagnol. Não só ele utilizou quando era juiz, como depois ele utilizou o cargo de juiz. Então, eu queria dizer, porque é muito importante nós pautarmos essas questões. Eu me lembrei, ontem à noite, eu tirei o óculos aqui, porque o óculos está dando reflexo, eu estou ficando velho, parece que eu enxergo melhor sem óculos do que com óculos. Não sei. Minha mulher está brincando comigo, falou, está vendo? Eu falei, mas isso... a pergunta é, não é porque eu estou enxergando melhor ou porque eu estou ficando velho? É uma grande pergunta, né? Quando eu era criança, Fernando, eu ficava impressionado que meu avô, quando atendia o telefone, na época que existia aquela coisa chamada telefone com fio, né? Sim. Essa coisa que nem tem nas nossas casas mais. Ele, quando atendia o telefone, ele tirava o óculos. Eu falava, mas por que ele ouve melhor quando tira o óculos? É uma questão de sentidos, né? Mas, olha, então o Moro abusou do poder econômico. Okay. E isso é um dos elementos que tem que ser analisados. E aí, eu me lembrei ontem à noite da Denise Frossard. Uhum. Veja, nós tivemos a onda que nós precisamos resolver, que é o seguinte, que é a onda dos policiais. Candidato coronel não sei o quê, candidato major não sei o que lá. Nós não podemos permitir isso. A utilização dessas patentes para a candidatura. Veja, na lei nossa de advogado, 8.994, nosso Código de Ética, nós somos impedidos a usar cargos públicos na propaganda da advocacia se nós o exercemos. Você não pode, no escritório privado, dizer ministro fulano de tal. Você é ex-ministro, meu amigo. Juiz do tribunal de não sei o quê. Não pode. Você saiu do cargo, você não pode mais utilizar essa credencial, certo? No seu título. A nossa cultura de dizer senador fulano, o cara que foi senador.
ele pode ser admitido na língua corrente, mas não numa propaganda. Nós vamos ter que cuidar disso. Também juíza Denise Frossard. E, na verdade, por que eu lembrei dela? Porque, na verdade, o que está acontecendo aí é um recado claro e inacreditavelmente pelo próprio Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário foi o palco da Lava Jato, foi o palco do lawfare, foi o palco da guerra híbrida do que nós vivemos, que decorreu tudo o que nós estamos vivendo, desde o dia 8, a bolsonarismo, a prisão de Lula, tudo no Judiciário. O Judiciário está fazendo uma depuração de que o seguinte, olha, membros da magistratura do Ministério Público saibam que, se responderem ao processo administrativo, não vão poder se aposentar, sair pela porta dos fundos sem acabar os processos. É uma interpretação extensiva, Liane? Não acho, porque é o seguinte, porque, na verdade, é a mesma interpretação dada na questão do Collor. Lá não tinha a interpretação de o seguinte, não, o cara renunciou, fosse ipsis literis, renunciou, acabou. Mas não. Olha, não podemos dar essa chicana a determinada pessoa, porque ela vai subverter a lei. Isso é que está dizendo o ministro. Subverte o objetivo da lei. Então, veja, e aí eu me lembrei, quando você estava falando, da questão da denunciação caluniosa. Você imagina o seguinte, o que é a denunciação caluniosa? É dar início a um processo investigatório, qualquer que seja ele, administrativo, criminal e etc., contra alguém ao qual se sabe inocente. Dar causa ao início. Então, vamos dizer, Mauro, eu pego e sei que você é inocente e, mesmo assim, faço uma notícia-crime numa delegacia que gera a instauração do inquérito policial. Muito bem. A Liana estava falando, bom, mas, na verdade, é o seguinte, não tinha dado início. Dado início, ela deve estar chamando a instauração, tendo em vista uma previsão legal da possibilidade de uma defesa preliminar. Não é isso, Liana? Exatamente. Então, a denúncia existia, ou seja, ela foi tombada, numerada, certo? Todas essas 15, ou sei lá, 11, elas tinham um número, tinham petição, tinham, ou seja, descrição do fato, dada a oportunidade dele dizer, olha, defesa preliminar, ele, antes da decisão de admissibilidade formal do procedimento, ele renuncia. Exatamente. Aí a pergunta é, então é o seguinte, então eu vou lá na delegacia, dou entrada numa notícia crime eminentemente falsa contra alguém que eu sei inocente, digo que o cara matou, roubou e etc., mas eu sei que não é o sujeito. E aí, antes do delegado instaurar o procedimento, eu arrumo um jeito, o que é difícil, mas vamos dizer, arrumo um jeito daquilo desaparecer. Certo? Mas a pergunta é a seguinte, eu fui lá, eu fiz o ato. E, neste caso, o que o ministro está dizendo é o seguinte, olha, já existia, já tinha sido tombado, já tinha sido iniciado, não tinha havido o juízo de admissibilidade. Exatamente. Faltava o juízo de admissibilidade das denúncias. Eu entendo o seguinte, eu entendo que aqui diz, na lei, na pendência de processo administrativo disciplinar. Eu entendo que essa pendência... Já havia os processos. Já havia processo administrativo disciplinar. Uhum. Pronto. Entendeu? Não, e parte do processo administrativo disciplinar é o momento de admissibilidade ou não daquela queixa, vamos dizer assim. Liana, o Fernando falou que a gente... Só uma observação, se a gente... pensando na linha argumentativa de Fernando, se a gente usar a interpretação que a gente dá ali de litisπendência processual civil, seria de fato essa a interpretação. A litispendência se dá com a citação válida. Um dos efeitos da citação válida é constituir a litispendência. Ou seja, em alguns ele tinha apresentado até defesa. Exato. Imagine o seguinte, uma questão da denúncia. O Ministério Público faz uma denúncia. Crime. Uhum. Hoje, o réu tem direito à defesa preliminar.
para depois haver admissibilidade. Mas a denúncia estava feita, já tinha número, tinha sido tombado. Aliás, falando Liana. de citação válida, Mauro, só a questão que você perguntou para Fernando sobre a providência de Lira, a providência dele é regimental. E é interessante porque o Deltan gravou aquele vídeo choroso, né, para nos divertir. Ele tem um quê de humorista involuntário, o Deltan, né, com aqueles vídeos dele chorando. Tem aquele vídeo dele saindo do gabinete dele, acompanhado de uma procissão, né, de servidores que após receber a ira de Deus. Ele que faz, que é religioso. Mas quando eu vi o vídeo, eu fiquei assim, peraí, mas só um pouquinho. Ele já tomou ciência formalmente? Porque no direito a gente não toma ciência pela mídia. Então, eu imaginei que tenha sido combinado, inclusive entre os correligionários dele, Mauro, toda aquela encenação, porque eles estão chamando um ato para o domingo e não tem, ora, mesmo que ele seja incompetente, inábil, etc., não tem como ele não saber que ele precisa tomar ciência da decisão do TSE e que a gente não toma ciência de decisão de modo informal. Agora, então, ele ter saído do gabinete para gravar aquele vídeo, eu acho que foi um estratagema político mesmo, para deixar os eleitores dele comovidos, etc., porque não havia por que ele deixar o gabinete daquela forma. O Carlos Alberto de Bones Cruz faz duas ponderações aqui e eu vou entrar nesse assunto aqui, porque fiquei um pouco preocupado, já falo por quê. Ele diz assim, o judiciário sempre foi conivente com ilegais no Congresso Nacional. Cito Collor, Ricardo Salles, Aécio, todos com processos parados e prescrevendo crime corvos. Ele complementa, criam corvos, ele corrige aqui. Eles, assim, seguem destruindo instituições com a chancela da impunidade. Se o judiciário aceitar o não cumprimento, desmoralização total. Eu queria pegar esse assunto de outro lado, não por aí. Acendeu uma luzinha de alerta para mim. O Fernando falou o seguinte, não vamos nos iludir, que o golpe não acabou. Nós não viramos completamente a página do 8 de janeiro. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que a Lava Jato também não acabou. A página da Lava Jato não foi completamente virada ainda no judiciário, vide a sequência de processos das lava-jatos estaduais aí que andam pelo país inteiro. Aí, eu confesso que fiquei um pouco assim com esse voto ontem de condenação ao Collor por 33 anos, voto do Fachin, que foi ao lado do Barroso, foram dois dos mais lavajatistas do ministro do STF, o Alexandre de Moraes acompanhou o voto dele por um processo que é filhote da Lava Jato, um processo de corrupção e propina na BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Queria ouvir de vocês se vocês acham que está tudo bem, que é isso mesmo, ou a gente tem que acender o sinal de alerta em relação à retomada, porque é isso, né? É um pêndulo, né? Bate, cai, bate lá. Mauro, só uma informaçãozinha, me parece que o Alexandre de Moraes discordou do voto do Fachin em relação à dosimetria da pena, né? Ele achou que 33 anos era tempo demais. Perfeito. Fala, Liana, e depois Fernando, sobre esse caso do Collor. Amor, eu vou dar uma de Glória Pires em relação ao caso do Collor. Não tenho condições de comentar, não vi o filme. Não, é sério, eu não acompanhei, não tenho condições. Mas antes de passar para o Fernando, só queria chamar a atenção de uma fala que ele fez antes, e que a gente tem comentado aqui no Fórum Café muitas vezes, Mauro, que a gente tem que ter também muita cautela em relação à atuação do STF, que não é um período de normalidade, que a gente não pode enxergar essas situações na lógica do Fla-Flu. Não existe isso. E Fernando fez uma fala dizendo que, olha, ainda estamos lidando com o contexto do golpe. O contexto do golpe exige
uma atuação extraordinária, mas isso não é a normalidade. E a gente precisa começar a incutir isso nas nossas cabeças, porque a gente entra na lógica do Fla-Flu, a gente entra na lógica de é contra meus inimigos, então tá tudo certo, tá tudo válido, e não é assim que as coisas funcionam. Estado de Direito, garantias processuais, isso aí vale para todo mundo, inclusive para os nossos adversários políticos. Bom, e deixo o Fernando comentar o caso Collor. Obrigado. Eu acho que, primeiro, sobre a acusação específica contra o Collor, a denúncia, o conteúdo do voto do Fachin e a discussão específica, eu também não conheço os autos suficientemente para opinar, mas posso opinar sobre o contexto. Uhum. Primeiro, é evidente que a depuração contra o lava-jatismo não foi feita. Demorará anos. E nós temos no Supremo Tribunal Federal, sim, lavajatistas. Vamos lembrar que o Gilmar Mendes foi lavajatista. Uhum. Aí eu vendendo meu peixe, né? Eu digo o seguinte: meu livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, né? Vocês podem comprar online, etc. O que acontece é o seguinte: ele conta essas viradas, principalmente a virada de Gilmar Mendes. Lembrar que o Gilmar impediu, por exemplo, o Lula de tomar posse com base naquelas gravações ilegais da Dilma Lula, né? E que, no fim, estão lá na Vaza Jato como isso foi feito. Ou seja, e nós temos ministros no Supremo Tribunal Federal que não viraram. Fachin, Barroso. Quando, por exemplo, há um momento de concessão da ordem de habeas corpus contra o Moro, vamos lembrar, houve um movimento no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir aquela concessão, quando o Fachin, um pouco antes, anula os processos do Lula. Ele não anulou os processos do Lula para os fins de liberar o Lula. Ele anulou os processos do Lula porque ele viu que não havia mais condições daqueles processos se manterem de pé daquela forma. Uhum. E quando ele foi ao julgamento no dia seguinte, ele tentou dizer que o habeas corpus estava prejudicado. Só que a maioria da turma entendeu que não. Olha só que interessante, hein? Ele foi derrotado, né? Foi derrotado, mas veja, a gente estava falando antes da interpretação de que o Collor não poderia impedir o processo depois do início da sessão. Da interpretação de que, então, colocaram na lei que os magistrados membros do Ministério Público não podem se aposentar, mas se aposentados ficam inelegíveis na pendência do processo administrativo. Ali a interpretação foi, olha, no momento em que é iniciado um julgamento, um ministro não pode julgar prejudicado monocraticamente o habeas corpus. Ele não tem mais esse poder, porque o poder deixou de ser do relator e passou a ser do colegiado. É uma interpretação do mesmo princípio que está se colocando aqui. Mas o seguinte, logo depois, o Fachin levou ao plenário da corte um agravo regimental no outro habeas corpus, e houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal quase circense, na qual se discutia se o Pleno do Supremo poderia anular a decisão da turma de concessão de habeas corpus declarando o Moro parcial. Uma discussão na Suprema Corte. Ou seja, a Suprema Corte ainda tem ele. Então, quando eu disse, Mauro Henrique, imagine uma liminar em favor do Delanhol. Você pode haver uma liminar do Barroso, do Fachin. Não está fora de cogitação. Isso, óbvio, geraria um estresse na corte, a ponto que, em algum momento, não longo, o ministro teria que levar ao plenário. Porque, veja, nós temos manobras jurídicas aí, o Fux deferiu uma liminar suspendendo o juiz de garantias, correto? Muito bem. Está há muito tempo com isso, está para ser julgado agora, mas olha o poder que o ministro tem de permanecer com o caso, o que tem que ser regulado.
Então, não tem prazo, o cara defere uma liminar em gaveta, mas a pressão política dos próprios ministros faria com que, ainda mais do Fachin, que todas as vezes que fez suas maldades, fez com a anuência dos demais, tanto que levou... Quando foi definido, por exemplo, a prisão do Delcídio de Amaral, isso foi conversado pelos ministros antes e levado ao plenário. É muito importante ler um livro chamado Os 11. É um livro excepcional, esse livro, Os 11. Então, é o seguinte, para dizer, você tem razão quanto ao ponto, nós ainda estamos em uma transição histórica. E por isso que eu acho que a pressão da imprensa e a imprensa alternativa também, e principalmente, porque a imprensa oficial, vamos dizer, ela foi uma assessora de imprensa da Lava Jato, certo? Essa é cobrar do Ministério Público de primeira instância, dos magistrados de primeira instância, das instituições funcionárias. Cuidados, né? Vamos para a nossa última rodada aqui. Estou segurando vocês mais tempo do que o previsto. Henrique, vamos entrar com o tema de hoje? Hoje tem Mauro Cid, né? Teve Bolsonaro, hoje tem Mauro Cid. Fala, Henrique. Queria saber de vocês aí se existe algum tipo de sinalização, pelo menos no procedimento, na forma como vem se comportando o Mauro Cid, de que ele deve aderir a uma delação ou coisa do tipo, ou isso é fantasia da cabeça dos mais otimistas aí? Qual a percepção que vocês dois, o Fernando e a Liana, têm a respeito desse comportamento do coronel Mauro César Barbosa Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro e que parece ser o homem-bomba? O celular dele é a caixa de Pandora, né? Tudo que sai dali de dentro parece estar mudando aí o curso das investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, eu estou usando o celular, eu não consigo digitar, não consigo falar com vocês aqui nos bastidores. Então, eu vou pedir licença, querido Mauro, porque já são quase 8 e eu vou presidir uma audiência pública sobre os rios do Recife daqui a pouco. Então, eu preciso sair, porque a gente vai discutir a situação dos nossos rios, está na iminência das chuvas, com possibilidade de novos alagamentos. Então, eu vou pedir 1000 desculpas, é que eu achei que a minha participação ia ser mais curta, deixar um cheiro, e eu tenho certeza que o doutor Fernando vai responder maravilhosamente. Cheiro Mauro, cheiro Henrique, cheiro Fernando e um cheiro para a nossa comunidade. Deixa eu só ler um comentário aqui que eu achei maravilhoso. Mauro, posso? Do Valdeci. Por favor. Conhecereis a verdade e a verdade te prenderá. Ele colocou no seu comentário. Beijo. Liana, salve os rios do Recife, por favor. Um beijo, querida. Obrigado. Beijo. Fernando, então, para encerrar, seu olhar para esse caso aí, né? Eu não acho que há condição de delação premiada. Mas vamos colocar o seguinte, um detalhe importante. Isso me lembra claramente uma passagem do Tribunal de Segurança Nacional, no qual um integralista perguntou ao Evandro Nisi Silva: olha, muitas pessoas... Isso é um fato histórico, relatado pelo Evandro Nisi Silva, está falando de um integralista, certo? O Tribunal de Segurança Nacional, vamos lembrar, ele julgou o levante de 35, chamado pela direita de intentona, e também a tentativa de golpe dos integralistas. E eu considero o bolsonarismo e o lavajatismo novas vestes do integralismo. Eles são integralistas, nazistas do Piniquim. É isso que eles são. Muito bem. Mas ele perguntou ao Evandro, olha, existem muitas pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe. Falo o nome deles ou não falo? Nessa época não tinha delação premiada, seria uma confissão. Aí o Evandro responde, se você falar o nome deles, você virará uma figura secundária neste processo. Se você não falar,
você sempre contará com a ajuda daqueles que você ocultou. Ponto. Ou seja, deixou a ele e ele não falou. Muito bem. A questão do suicídio está igual, na minha opinião. Não acho que seja uma questão de delação premiada, mas olha que problema. Já tem prova contra ele suficiente da ação dele, pelo menos de um crime. A questão da falsificação do documento público e, mais grave, da inserção de dado falso no sistema público, o que é um crime gravíssimo. Além disso, naquele celular, como eles são burros e descuidados, é uma caixa de Pandora, como você falou, tem que ter prova demais. Então, a questão está no seguinte: se ele, no depoimento, primeiro a possibilidade de ele ficar calado, correto? Mas vamos pensar o seguinte: pesa sobre ele uma disciplina militar. Ele irá, lá no depoimento, em razão dessa disciplina, dizer: olha, eu cumpri as ordens do meu comandante, e a partir disso ele será julgado, portanto, como alguém menor, mas para o seu meio ele cumpriu ordens, ou ele vai assumir sozinho a culpa de absolutamente tudo? Acho que a questão principal está em tentar descobrir como ele se comportará como militar nisso. Porque, na minha visão, é clara. Ele cumpriu as ordens do seu comandante-chefe Bolsonaro. Isso não isenta da pena, certo? Não isenta da pena. Mas, de fato, ele cumpriu. Sim, cumpriu. Nuremberg deixou claro, né? Cumprir as decisões do comandante não isenta ninguém do crime, né? Banalidade do mal. Era por aí que eu estava passeando mesmo. As novas decisões da justiça argentina contra os torturadores militares e policiais do período do processo de reorganização nacional, né, a ditadura do Videla, também vão nesse sentido. Não tem essa coisa da lei de obediência e ponto final. Parece que lá na Argentina foi uma questão ultrapassada, porque assim, você cometeu o erro, evidentemente, sob mando de alguém, mas você tinha consciência plena do que estava fazendo. Concordo, mas o seguinte, mais óbvio que isto pode, não no caso de tortura, porque daí a lesão é muito grande, mas no caso de falsificação de vacina, em outros casos, pode influir na fixação da pena, né? E, além do que, é importante tentar entender como ele fica diante dos seus pares. Uhum. Ele será o sujeito que cometeu os atos sob comando e aí responde de acordo com esse comando ou não? Como os militares de direita vão o julgar? Eu acho que isso estará preponderando na sua decisão. Receber a culpa sozinho ou dizer que cumpriu as ordens e que as ordens não deveriam ser questionadas. Ponto. Em última análise, ele confiar no poder de investigação da Polícia Federal também e do devido processo legal para que o processo constate, independentemente do que ele falar, que de fato ele cumpriu ordens, atendeu ordens e aí a dosimetria da pena ser reduzida, né? Ele confessando os fatos também, confessando os fatos, a dosimetria vai ser levada em conta, porque tem um atenuante, né? Legal. Antônia Félix diz assim: doutor Fernando é magnífico, viva a luz que avança. Não, sou o maior fã do Fernando, realmente. Muito obrigado. Minha mãe me acha lindo. Então pronto, somos dois. Somos dois. Eu digo o seguinte, Mauro, primeiro eu agradeço o elogio, mas eu diria o seguinte, eu digo que quando um sujeito fala minha mãe me acha lindo, que ele tem um problema psiquiátrico tamanho que não há como você debater com um sujeito desse. Você vai dizer, sua mãe não se acha. Não tem como, entendeu? Obrigado, Fernando.
Obrigado mesmo. Foi ótima a tua presença aqui, esclareceu muito, muito mesmo. Você é uma força no direito brasileiro. Henrique, obrigado também. Obrigado. Ficamos por aqui. Vou seguir com o deputado federal Rogério Correia. Vamos continuar no mundo do crime. Vamos falar da CPI do 8 de janeiro. É isso aí. Um abraço. Espero que essa CPI pegue todo mundo. É isso aí. Valeu, Mauro. Valeu, Fernando. Valeu. Obrigado.